Olá, sejam todos bem-vindos, começando mais uma edição do Pauta Aberta desta sexta-feira. O assunto de hoje é a terceira idade, a velhice ou a melhor idade, como queiram. O corpo humano é uma máquina maravilhosa. O tempo todo, milhões e milhões de pequenas atividades são efetuadas aqui dentro. O sangue circula, o ar que respiramos, tudo. Essa é a máquina humana. A expectativa de vida do brasileiro aumentou bastante. Na década de 40, por exemplo, era de 45 anos. Hoje, de 75 anos. E pelos próximos 10, 15, 20 anos, certamente, a expectativa de vida do brasileiro irá aumentar bastante. Estamos preparados? O Brasil está preparado? Vamos tratar desse assunto aqui. A terceira idade, melhor idade ou a velhice. Com o doutor Luiz Antônio da Silva Sá, médico geriatra e gerontólogo. Doutor, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Qual é o termo correto para a gente começar? É a terceira idade, velhice ou é a melhor idade? Na realidade, eu acho que se sobrepõe esses termos aí. Para um termo mais elegante, talvez falar idosos, né? Porque ninguém gosta de ser chamado de velho. Velho vale para o vinho, para a música velha, para o carro velho, mas chamar alguém, você é um velho, ele pode sentir isso como uma ofensa até. O que não deveria, porque afinal de contas é um processo natural. Que nós somos crianças, somos jovens, temos a adolescência, a adultice e a velhice. Isso é mais uma etapa da vida, a última, digamos assim. O termo melhor idade, eu creio que foi criado até para amenizar os problemas, as situações que, queiramos ou não, temos que enfrentar no futuro. Então, acho que ficou esse termo. Então, o termo correto, idoso. Eu acho que idoso está de bom tamanho, porque falar melhor idade também é um pouco relativo, né? Porque tem pessoas que têm a velhice de uma forma muito boa, tranquila. A grande maioria, infelizmente, não é assim. Como é que o senhor analisa esse aumento na nossa expectativa de vida? A expectativa de vida do Brasil, ela tem várias razões. A primeira é que hoje há um acesso muito maior à informação, há um acesso muito maior à vacinação, há um acesso ao serviço médico, medicação, há uma conscientização das pessoas e, acima de tudo, há uma diminuição do nascimento de crianças. Então, com isso, há, com certeza, um aumento dessa expectativa e nós estamos hoje caminhando para um número alto em relação, como você falou na sua introdução, ao que éramos no passado. É verdade que, por volta de 2050, teremos uma expectativa de vida do Brasil de 85, 86, 87 anos por aí, doutor? É certo. E o Brasil vai ter, provavelmente, no ano 2050, 30% da população em idosos. 30%? 30%. O Brasil, enquanto o mundo, digamos assim, vai duplicar o número de idosos, nós triplicaremos. Então, nós teremos na nossa população mais de 20%, bem mais de 20% só em idosos. Então, é um número que é fascinante, vamos dizer assim, porque estamos chegando a um patamar desse, mas também é muito preocupante. O que está sendo feito, o que será feito para atendimento dessa massa, não é? De tantas pessoas que estão vindo aí. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Estamos preparados? O Brasil está preparado? Como é que o Brasil trata o idoso? Quando acontece a fase do idoso, chega quando? Qual é a idade? Pois é, se você for levar no Brasil em termos, digamos, cronológicos, em termos de idade, aqui situa-se 60 anos. É quando já pode pegar o cartãozinho para estacionar nas vagas especiais para idosos, benefícios, né? Até o momento, 60 anos. Em países mais desenvolvidos, 65 anos. 65. Vamos dizer assim, legalmente, uma questão de um patamar. Vamos dizer assim, então 60 anos, teoricamente, você já é velho, vamos dizer, para efeitos legais, não é? Como eu expliquei, não pagar meia no cinema, essas coisas assim. Mas o que vale para nós é a idade biológica. É aquela idade em que você pode ter 70 anos e está muito bem. Você está com 70 anos e está melhor do que muitas pessoas aos 40. Então não depende do físico. Depende do físico, depende da idade biológica. Não só a mente também conta. Com certeza. Não só do físico. Depende, exatamente, é físico e mente trabalhando juntos, não é?
Quer dizer, então vale a idade biológica, o que você sente, o que você tem de juventude dentro de você, a perspectiva de vida e, acima de tudo, o que eu acho que é o fator mais importante nisso tudo é o seu sentido de vida, é seu propósito de vida, aquilo que você quer para a sua vida. Aquilo, sim, é uma fonte restauradora, uma fonte de juventude. Que tem pessoas aos 30, 40 que já não quer mais nada da vida, já é desanimado. Ao passo, como eu acabei de explicar, que pessoas acima de 60, 70 anos ainda estão com pleno vigor da vida. O que acontece com o nosso corpo, com a nossa cabeça, com a nossa mente, quando chegamos na fase do idoso, doutor? Na realidade, como qualquer ser vivo, nós temos a maturação nossa e, queiramos ou não, a nossa degeneração. É natural que todos os nossos órgãos, o nosso corpo como um todo, ele vai se definhando, ele vai se atrofiando, ele vai mudando a sua textura, a sua maneira de ser, digamos assim, não é? Há um desgaste natural, como de qualquer ser vivo. Esse desgaste natural, digamos assim, você pode, digamos, não tem assim uma regra para não envelhecer. Vai envelhecer todo mundo. Você tem que envelhecer e vai morrer. É um processo natural da vida, não tem como fugir disso. Mas o que você pode fazer é tornar o seu envelhecimento de uma forma saudável, de uma forma em que você pode ter mais anos de vida, haja vista que nós temos hoje muitos centenários, né? Pessoas acima de 100 anos no mundo. Que pessoas que estão ainda lúcidas, têm alguma qualidade de vida. Então, quer dizer, isso depende muito para você atingir uma idade maior, com qualidade e dignidade de vida, o que você fez no seu passado. As pessoas têm medo de envelhecer? Muito. Por quê? Muito. Medo e, digamos assim, porque o ser humano, ele é muito vaidoso. Então, ele acha que o corpo dele tem que ser bonito sempre. Ele acha que ele não vai envelhecer. Ele acha que ele é, digamos assim, alheio a isso. O grande escritor Marcel Proust, ele deixou uma frase que eu acho de muita importância, que procuro usar nas aulas e onde eu falo, que de todas as realidades da vida, a mais abstrata é a velhice. Porque o jovem, de uma forma geral, ele não se imagina velho. Ele acha que quando ficar velho vai estar bem de vida, bem de saúde e coisa e tal. Mas não é bem assim. A partir de uma certa idade, há, queiramos ou não, uma lentificação dos nossos movimentos, os nossos sistemas circulatório, digestório, eles mudam, ficam mais lentos, é uma perspectiva maior de você ter diabetes, de você ter hipertensão, hipotireoidismo, osteoporose, artrose, que são doenças naturais do envelhecimento. E as pessoas, muitas vezes, ou na grande maioria, não estão preparadas para isso. Quais são essas? Vamos então para essas doenças do idoso, ou da terceira idade, ou da melhor idade, como queiram. Como queiram. Qual a principal? O que mais preocupa? Qual a que mais preocupa vocês, especialistas? Porque, veja bem, na realidade, o que mais mata são doenças cardiocirculatórias. Vamos dizer assim, provenientes, logicamente, infartos, derrames, AVCs e tal. Essas são líderes em mortalidade, digamos assim, morbidade, que é sinônimo de doença, e mortalidade. Seguido também de câncer, né? De várias formas de câncer. Então, veja, mas comumente falando, o que mais nos procura, o que são mais comuns realmente são hipertensão, são hipertensão, dislipidemia, que é aumento de colesterol, diabetes, que é uma doença que tem que ser bem tratada, porque leva a inúmeros problemas, osteoporose, artrose, demência, que é um caso muito sério, não é? E as formas de câncer, as mais variadas possíveis. Há como se preparar para a fase idosa? A partir de quando? 40 anos, 30? Dizem que a gente começa a envelhecer quando nascemos, né? Pois é. Na minha formação de pós-graduando, meus professores eram do Japão e era interessante que eles diziam que lá no Japão a geriatria começava aos 6 anos de idade. Porque se você educar uma criança com bons costumes, com bom estilo de vida, porque você tem uma longevidade, digamos, maior, com qualidade, se você cuidou-se desde cedo. Por exemplo, osteoporose é uma doença infanto-juvenil que vai acometer a pessoa, principalmente a mulher, depois da menopausa. Mas se essa pessoa, desde criança, ela teve bons hábitos,
digamos, uma alimentação correta, se ela teve atividade física, se ela teve, vamos dizer assim, um desenvolvimento mental correto, com certeza, essa pessoa vai ter um envelhecimento muito melhor do que aquela que, digamos assim, não fez nada disso. Então, uma idade, quando eu vou começar a ir no geriatra? Nem é quando eu vou começar no geriatra, quando eu vou começar a me cuidar? O mais cedo possível. Na infância e na adolescência. Tem que ir. Não tem que ir, mas tem que se cuidar. Tem que se cuidar. Porque hoje tem uma coisa muito importante. Hoje você tem informações onde você quiser. Porque eu dizia um dia desses, numa reunião dessas, que se você pegar a sua avó, por exemplo, e ela tiver algum problema, tipo osteoporose, tem que tratar, coitada. Ela, infelizmente, não teve orientação, não tinha isso no tempo dela. Mas hoje uma moça jovem, porque a osteoporose é mais comum na mulher do que no homem, por exemplo. Se lá na frente ela tiver osteoporose, ela vai ter parte de culpa nisso, independente da genética dela. Por quê? Porque ela tinha informações que ela podia ter se cuidado. Você entendeu? Entendi. Se na genética da família tem diabetes, tem hipertensão, tem dislipidemia, que são problemas de colesterol aumentado, osteoporose, se já tem na família a mãe, a avó, ela tem uma chance muito grande de ter também. Então ela que se cuide com alimentação, com atividade física, para no futuro não ter também. E a osteoporose é um problema porque aí vem as quedas, né? Vamos chamar um VT, a gente já comenta sobre as quedas. Vamos acompanhar a reportagem sobre a osteoporose e as quedas dentro de casa principalmente. É mais mesmo a aceitação das limitações que a vida impõe, né? Eu não confiava mais na minha perna direita. Estava em casa até lendo no meu quarto, quando lembrei que eu tinha deixado algo na cozinha ligado no fraco, fui ver em que pé estava um docezinho de coco que eu estava fazendo. Eu quero fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Foi aí que eu escorreguei e fui para o chão. Com relação à queda, o que a pastoral orienta é que a pessoa idosa tenha alguns cuidados na sua residência, tanto no ambiente doméstico como também no ambiente fora. Por qualquer queda, a pessoa deve falar para alguém da família ou procurar um ambulatório médico ou qualquer coisa assim para verificar se não houve algum problema muito mais sério. Então precisa ser orientado e nós orientamos dessa maneira. Então é um momento que, segundo os médicos, é uns 6 meses tudo isso, porque a minha fratura foi grave. A gente não fala somente em casos perigosos em que haja um problema como foi da Maria Angélica, que ela escorregou, mas muitas vezes a pessoa também ela tem alguns sintomas de doença, às vezes a pessoa não está preparada para isso. Numa primeira ou segunda visita, o líder vai observar esse ambiente e ver se ele é propício ou não para que aconteça essas quedas. Que a pessoa idosa aos poucos vai retirando algum móvel que atrapalha ela na hora dela passar, os tapetes que são mais perigosos, que são de mais índices de queda. Então ela vai observando e vai orientando que ela melhore esse ambiente. Eu tenho me questionado muito se eu ainda tenho condição de morar sozinha. Não sei. Material preparado pela equipe do programa Envelhecer de Bem com a Vida, uma parceria nossa com a Pastoral da Pessoa Idosa. Doutor, a casa muda, né? O ambiente muda, né, com o idoso. Não tem jeito, tem que mudar. Tapete, como foi dito aí, tudo mais, né? Porque, veja bem, foi muito bem feita essa reportagem, acho que está muito correto o que foi dito. A questão justamente é isso, porque na realidade eu tenho uma tia saudosa, já falecida, que ela me definia muito isso. Quer dizer assim, na minha idade, já tinha uns 80 anos, a minha cabeça está lá na esquina, mas o meu corpo não saiu do lugar. Então, isso é muito comum, porque as fragilidades do idoso são muito comuns. E a osteoporose é uma doença que as pessoas não percebem, porque ela é assintomática. Eu digo assim, ela não dá dor. A artrose dá dor. Essa é a grande diferença. A artrose dói, limita a pessoa. A osteoporose, por outro lado, é uma doença que o osso vai se decompondo, vai ficando frágil. Então, muitas vezes a pessoa não percebe aquilo. Ela só vai perceber se houve uma fratura, como aquela senhora, por exemplo. E a osteoporose é tão cruel também, que a pessoa às vezes não caiu e quebrou. Ela quebrou e caiu. Porque o osso ficou tão frágil que nem sustenta mais o corpo. Mesmo sem encostar em nada, quebra. Pode acontecer.
que está tão fragilizado, entende? E se você vê uma senhora de idade, franzina, fraquinha, quase com certeza tem uma osteoporose. E às vezes tem que ter cuidado até para não abraçar com muita força, porque pode levar a fratura. Ainda sobre a osteoporose, esse é Sim. o principal problema, né? Claro, o senhor falou da diabetes, da pressão arterial. É um dos, né? Um dos, né? Mas é o que mais preocupa as famílias, filhos, netos? Não. Eu acho que não é, porque não é sintomática. Você está me entendendo? Entendi. A pessoa não tem sintoma de dor, nenhum, não tem dor. sintomas no caso da senhora. E a prevenção, já foi dito ali, com muita propriedade, realmente, tapete em casa é um drama muito sério. Tapete em casa, fios, criança que deixa brinquedo no chão, o idoso não tem aquela visão de profundidade como tinha na juventude. Pode não ver aquilo, tropeçar naquilo, cair, entendeu? Então, é uma série de cuidados internos e externos. E nos externos, as calçadas que favoreçam, os ônibus que não sejam tão altos, degraus, entendeu? Então, uma série de situações que têm que serem tomadas. Doutor, vamos fazer uma parada. Daqui a pouco eu queria que o senhor respondesse para a gente sobre as políticas públicas para o idoso no Brasil. Pois não, posso pode completar? concluir. Então, no caso dessa senhora, como de tantos outros, tem medidas que você tem que tomá-las em casa. Tipo corrimões, entendeu? Nos banheiros colocar, tipo mesmo... posições, vamos dizer assim, tipo esses pequenos corrimões mesmo. Para segurar, né? Para segurar, levantar o assento, no banheiro, por travas, vamos dizer assim, que a pessoa se afirme, entendeu? Então, são medidas que você tem que ter na casa do idoso. Pessoas que são fragilizadas, que moram sozinhas, entendeu? Tem que ter dispositivos para que essa pessoa sinta-se segura quando deambular, quer dizer, quando caminhar por dentro de sua casa. Fica a dica. Uma rápida parada, daqui a pouco, além das políticas públicas no Brasil para a pessoa idosa, vamos falar do idoso que quer se manter ativo. E aí, os filhos, os netos, soltam, deixam ou seguram um pouco, acompanha, como é que é? Daqui a pouco a gente volta mais com o Dr. Luiz Antônio da Silva Sá, médico geriatra. O assunto de hoje, a melhor idade, a terceira idade ou o idoso. Voltamos em instantes com o Pauta Aberta. Até já! Muito bem, voltamos com o Pauta Aberta, que discute hoje a terceira idade, ou a melhor idade, ou a pessoa idosa, como queiram. Como disse aqui o nosso convidado, Dr. Luiz Antônio da Silva Sá, médico geriatra. Você manda e-mails para a gente no pautaaberta@evangelizarepreciso.com.br. Dr. Luiz Antônio, as políticas públicas no Brasil, elas estão prontas? O idoso se sente amparado por elas? Bom, existem várias leis, decretos, leis em benefício do idoso. Inclusive o Estatuto do Idoso, onde obriga, entre aspas, ou pelo menos determina, que os filhos têm que cuidar dos mais velhos. Então, que existem políticas no papel escritas, bem definidas, em benefício da pessoa idosa, existem. Agora, se elas são aplicadas, aí eu tenho dúvidas. Realmente, eu não sei exatamente como funciona o governo municipal, federal, municipal e estadual, porque eu não convivo com Mas as políticas, elas existem. Que elas existem, existem. Agora, se elas são aplicadas na sua íntegra, eu tenho dúvidas, sabe? Porque passa pelo meu consultório, já não é de hoje, tem um bom número de pacientes, mas eu não vejo assim dizer que eles têm alguns benefícios que possam realmente dar a eles conforto, algum tipo maior de segurança. Tem alguns benefícios, como eu te falei, né? Lugar na fila, essas coisas que a própria sociedade, estacionamento, você tem bancos ou alguma coisa, tem a fila preferenciais. Isso já é uma conquista, digamos assim. Mas uma conquista maior, isso vai demandar ainda um certo tempo. Por quê? Porque eu acho, como eu lhe disse há pouco, que das realidades da vida mais abstrata é a velhice, que o jovem, de uma forma geral, com exceções, claro, ainda não tem o devido respeito à pessoa de mais idade, sabe?
Uma ocasião até mostrei um trabalho, um projeto que eu tinha para os prefeitos, ninguém aceitou esse projeto, que um deles seria a educação da criança na escola municipal e talvez estadual, para que ela aprendesse duas coisas básicas. Primeiro, que ela vai envelhecer, saber cuidar-se disso, como eu falei, no Japão começa aos 6 anos, que a criança já pudesse ter condições de saber o que é saudável, o que não é saudável, educação na escola, digamos assim. E segundo, que ela respeitasse o idoso, com suas deficiências, com as suas dificuldades de vida. Se nós tivéssemos um trabalho, se a conscientização governamental tivesse esse trabalho escolar, nesses dois sentidos, de educação da criança para o seu futuro e sua velhice. Não que você vai ficar velha, não é nesse sentido, mas que ela tivesse hábitos saudáveis, como eu já disse no primeiro bloco, desde pequena. E que ela aprendesse a respeitar o mais velho, como eu lhe disse, nas dificuldades, procurasse ter esse respeito. Acredito que a nossa sociedade seria muito melhor. O senhor citou aí já 2 vezes o Japão. Sim. É o país, é a nação que melhor respeita o idoso? Que melhor trata o idoso? Olha, que o senhor tem conhecimento? De uma forma geral, as nações mais evoluídas respeitam mais o idoso. Não sei se o Japão mais que os outros, você entendeu? Eu, por exemplo, fiz um estágio de alguns meses na Itália, morei na Itália há algum tempo, e participava só de geriatria na Itália. E lá eles já têm isso há muitos anos. Já é uma sociedade envelhecida, que nós já somos também. Só que o que acontece de muito diferente, eu acho que isso tem que ficar muito claro. Enquanto as nações evoluídas, esse envelhecimento foi gradual, então a sociedade foi se preparando para isso, compreende? Então, eles levaram, por exemplo, 100 e poucos anos para envelhecerem e se adaptarem a isso. O Brasil foi muito rápido. Foi de uma maneira abrupta. Abrupta. O Brasil envelheceu em 30 anos, talvez, entendeu? Então, de repente, todos nós não estamos preparados ainda, como essas nações, digamos, europeias, asiáticas, como o Japão, foram se preparando com o tempo. Então, de repente, nós temos que ter várias políticas públicas e privadas para atender essa demanda de idosos que não para de aumentar, como eu já disse no primeiro bloco, porque hoje se oferece mais condições para essa longevidade. E então nós estamos, de repente, correndo atrás do prejuízo para tentarmos fazer com que dê a esses idosos uma condição melhor de vida. A gente ouve falar bem do Japão e a sua impressão da Itália também é ótima, porque conviveu, com idoso, estudou lá e sabe. E tem, claro, exceções, tem idosos também na rua, pedinhos, coisas assim. Mas, de uma forma geral, eles têm políticas que favorecem muito mais ao idoso do que, infelizmente, nós aqui no Brasil. Doutor, é possível adiar o envelhecimento? Adiar não, né? Porque o envelhecimento faz parte da vida. Vamos deixar uma coisa muito clara, que as pessoas têm que entender. Envelhecimento e velhice. Envelhecimento é o processo normal que nós temos durante a vida. Como eu lhe disse, você tem a infância, você tem a juventude, digamos assim, a adolescência, a juventude, você tem a adultice e a velhice. Então, são fases que você vai chegar lá. A velhice é a última fase da vida. Depois da velhice, só o final mesmo, não é? Então, quer dizer, o envelhecimento é um processo longo que começa, espero que seja longo, desde do nascimento até a sua morte. Então, você adiar, você pode fazer o seguinte, você pode não morrer antes. Porque você já vem programado, por exemplo, geneticamente, para viver 90 anos. O que você pode fazer se cuidando, viver os 90 anos. O que as pessoas fazem, na grande maioria, é situações, não se cuidando, que não vai chegar nos 90. Então você não tem como adiar a minha velhice. Não, eu vou adiar, porque eu vou ficar parado aqui nos meus 40 anos. Isso é impossível. Porque teu organismo vai evoluindo para o final, queiramos ou não. Um final melhor, mais saudável e digno, que é muito importante, ou um final, digamos, precoce, não é? Pelos seus maus cuidados de vida, bebida, fumo, seja lá o que for, e você antecipa a sua morte. Pois é, isso passa pela qualidade de vida que o senhor acabou de dizer. Então, manter sempre a atividade física, ir ao médico com regularidade, isso pode fazer, pode não, isso faz a diferença lá na frente. É isso que o senhor quer dizer? Isso, porque veja assim, na realidade é um conjunto de fatores. Certo. Esse conjunto de fatores implica necessariamente uma atividade física em qualquer idade. Ah, mas tem 80 anos. Sim, não importa.
Ele não vai para as Olimpíadas com 80 anos, mas ele pode fazer, mas está acamado. Mas mesmo acamado, ele pode fazer alguma atividade. Não pode ficar inerte o tempo todo. Então, para cada idade, dentro do seu limite, tem especificações de atividade física. Você está me entendendo? Estou entendendo. Então, quer dizer, se você tem 20 anos, você vai ser um corredor, maratonista. Se você tem 70 anos, se você não foi programado para aquilo e não vinha fazendo aquilo, não vai querer ser um campeão mundial competindo com mais jovens. Mas faça o que pode. A dieta é muito importante. As pessoas não têm muita noção disso, mas a dieta é fundamental. Hoje você tem uma facilidade muito grande de vacinação. Doenças que antes eram comuns e morria-se por qualquer uma delas, hoje você pode, digamos assim, ser protegido dessas doenças. Você pode ter, vamos dizer assim, evitar, né, cigarro, álcool, drogas de uma forma geral. Dormir bem. Dormir bem. Quer dizer, então, essa condição psicológica que você tem, né, é muito importante. Então, se você tiver esse conjunto de situações, e eu volto a enfatizar, se você tiver, junto com essas situações, que nós acabamos de enumerá-las, também ter aquele propósito de vida, aquela vontade de viver com um propósito, com sentido de vida, você vai viver muito bem. Como é que o idoso lida com a morte, doutor? A morte é um tema tabu. Da mesma forma que você vai falar em sexo, que é um tema tabu. Tabu também. A morte é um tema tabu. Todo mundo sabe que vai morrer, mas ninguém gosta de falar sobre isso. Família não gosta de falar, as pessoas não gostam de falar. A morte é um tema, isso a gente trata com muita propriedade, e vários cursos que eu fiz, sempre procurei colocar isso, porque as pessoas, quando é a sua morte, eu vejo muitos jovens, muitas pessoas, eu não tenho medo de morrer, eu vou morrer. Mas quando vai chegando por alguma doença, ai meu Deus, ai Jesus, me proteja, não sei o que. Quer dizer, isso é muito relativo, né? A pessoa diz que não tem medo, mas na hora H a coisa pega. Porque a morte implica em muitas situações, principalmente o medo do desconhecido, o medo, como vai ser do lado de lá? O que me espera? Os meus pecados, o que eu fiz de errado aqui, como é que vai ser lá? Além da perda, né? Vou deixar tudo isso. Vou deixar tudo, o patrimônio, o meu corpo, né? Cuidei tanto do meu corpo, nossa, maquiagem, fazia plástico, não sei o quê. Agora eu vou deixar isso assim, para destruir tudo. Quer dizer, então, o medo de deixar a família não bem, o medo de não ter feito uma vida digna, vamos dizer assim. Quer dizer, então, envolve uma série de medos. E por isso a pessoa vai querendo protelar o tempo dela aqui, que isso não depende de nós. Eu sempre digo, depende do comitê celestial lá em cima, né? O dia que ele nos chamar, tem que ir. Então, veja, a pessoa está preparada para a morte? Na grande maioria, não. Ela pode até dizer que está, mas na hora que ela começa o processo realmente vir, a coisa é mais difícil. E eu vou só completar dizendo o seguinte, no passado, não muito distante, as pessoas morriam em casa. Então, ficava a família toda ao redor, quer dizer, aquele pai, mãe, alguém ia morrendo ao lado dos familiares. Aí todo mundo chegava lá, era a hora do perdão, né? Peço perdão, me perdoa. Quer dizer, então tinha uma interação e a criança já vivia a morte desde pequena. Quer dizer, ela via o ente querido dela, o parente, morrendo e ela entendia isso. Porque fazia parte já de um processo. Hoje mudou. Hoje mudou porque a pessoa começa a ficar ruim, vai para o hospital. Ficou mais ruim, do quarto do hospital vai para a UTI. E lá fica volta cheio mais de tubos e não sei o quê. E aí a criança já não visita mais. Não, a criança nem vê a morte, né? E quando vela o falecido, em capelas, né? Naquele tempo velava em casa, né? Na minha casa, acho que 5 velórios dentro da minha casa, quer dizer, então, no interior, né? Então, quer dizer, hoje mudou muito isso, né? Quer dizer, hoje a visão de morte de uma criança é algo muito distante. Nós temos uma reportagem que fala exatamente sobre isso, essa relação do idoso com a morte. Vamos acompanhar, doutor. A gente sempre sente a falta, mas é muito bonito ter essas saudades. Boa, né? Da pessoa. Que nem os próprios filhos falam, as pessoas, os irmãos, os parentes, os amigos, né? Então, que nem o padre Reginaldo sempre fala, a gente tem que ter saudades, só saudades, não pode pensar de ficar triste, né? A saudade, sim, é bom a gente ter as saudades.
Eu queria tanto ver nós dois juntos, né, de cabecinha branca, que ele, ó, você vê a foto ali, né? Cabecinha branca, eu também já, né? Então, era assim um sonho de poder a gente se ver um com o outro. Às vezes a gente brincava, né, um com o outro. Ó, quem me deixou eu velha assim foi você, né? Mas não, assim, daquela alegria da gente estar junto ali ainda, né? O que leva a pessoa, quando perde seu ente querido, a ter mais, assim, vontade de viver, é olhar nos que estão à sua volta e lembrar dos momentos felizes que passaram juntos. Porque se ele ficar só pensando nele, meu sofrimento, minha dor é muito grande, mas tem que ver que em volta tem muitas pessoas que dependem dele. No caso da Deonilda, se ela como mãe, ela deixasse se abater, ela não se agarrar na fé e olhar para os filhos e para os netos, vai causar mais sofrimento ainda para os filhos e para o neto. E levanta a cabeça e leva a vida para frente. Porque saudade sim, tristeza nunca. A parceria da Pastoral da Pessoa Idosa conosco e reportagem exibida no programa Envelhecer de Bem com a Vida. Doutor, como conversar com a pessoa idosa e a família sobre a morte? Como o assunto morte pode ser colocado à mesa no dia a dia? Bom, primeiro você tem que ter na família uma pessoa da qual seja o elo de ligação com os outros. Porque senão, para nós médicos, isso é complicado. Porque muitas vezes você explica para um, explica para outro, aí vem o filho que fazia 30 anos que não viu o pai e a mãe, aí tem que explicar de novo. Então, a gente procura um da família, teoricamente mais estável, digamos assim, para explicar a situação. E é muito importante que você coloque como médico a situação do seu paciente. Não, ele realmente está ruim. Esse negócio de vai viver 3 meses, é só conto, é folclore, não existe isso. A pessoa se marca 3 meses, vai viver 6, 1 ano, sei lá. Então, olha, a situação dele é essa. Ser muito honesto, você entendeu? Principalmente com o familiar. E com a pessoa adoentada, você tem que sentir o estado psicológico dela. Você não vai dizer, esquece, você vai morrer mesmo, entendeu? Você tem que ter muito cuidado com o que falar. Entendeu? Você também não pode tirar toda a ilusão daquela pessoa que está adoentada e ela, de repente, vem a falecer. Eu só queria completar uma coisa, segundo essa reportagem. Hoje, veja assim, uma instituição que não é tão antiga na história do mundo são os cemitérios. Então, o que acontecia tempos atrás? A pessoa ostentava num cemitério capelas suntuosas, aquelas obras faraônicas, não é? Depois daquela geração passada, aquilo vai sendo abandonado, porque os netos, bisnetos nem lembram mais daquilo. E eu vejo em vários cemitérios, nem vou tanto, mas quando eu ia, que eram aquelas coisas bonitas, de repente aquelas famílias foram se mudando e aquilo fica abandonado. E está crescendo muito na população em geral a cremação. Você entendeu? Porque a cremação, ninguém mais fica cultuando o corpo falecido. Não sei se você entendeu. Está mudando um pouco a sociedade, não é? A cultura está mudando. Está mudando. Então, vamos dizer, para você fazer aquela capela e todo mundo vai chorar lá, dia de finados, depois não aparece 2 mais. de novembro. Quer dizer, isso está mudando um pouco. Então, as pessoas hoje estão optando muito por cremações. Espalha a cinza onde achar por bem, você entendeu? Porque o que tem que viver é como foi bem falado ali. O que tem que viver é a lembrança boa. Você tê-lo em seu pensamento de uma forma positiva. Agora, não adianta você chorar lá no túmulo uma vez por ano e depois não vai mais aparecer lá. Então, são coisas que estão mudando. A sociedade está em evolução. Pode ser que no futuro isso seja a norma, entendeu? Então, vamos aguardar. Tem gente que fala, inclusive, para a família, quando eu morrer, não avisa para ninguém, só a família. Fique a lembrança, fica em minha imagem. Cara, então acho que esse conceito que está acontecendo, está transformando essa sociedade gradualmente, pode ser que no futuro seja assim, entendeu? Já não tenha mais aqueles cemitérios, que não tem mais nem lugar para pôr ninguém e fazem aquela coisa. No começo, aquela geração cuida. Mas um bisneto, por exemplo, vai lembrar do vô lá, não sei o quê, eu acho difícil. Dr. Luiz Antônio da Silva Sá, médico geriatra, nosso convidado, o assunto: a terceira idade, a melhor idade ou o idoso. Velhice, não, né? A gente vai ao intervalo, volta daqui a pouco. Em instantes, eu vou perguntar para o doutor, já pergunto, ele responde no próximo bloco. Por que a mulher vive mais que o homem? É só porque vai mais ao médico ou não é só isso? Voltamos em instantes com o Pauta Aberta. Até já.
Voltamos com o Pauta Aberta. O assunto de hoje é a pessoa idosa, a melhor idade ou a terceira idade, como queiram. Nosso convidado, o geriatra, Dr. Luiz Antônio da Silva Sá. Doutor, pergunta do bloco passado, por gentileza, por que a mulher vive mais que o homem? Há uma explicação? Vocês, médicos, vocês, especialistas, explicam? Bom, a mulher vive mais hoje porque a mulher se cuida mais que o homem. Ela vai muito mais ao médico, ela se preocupa muito mais com a sua saúde do que o homem. O homem, de uma certa forma, ele acha que é o machão, que ele é o fortão e as doenças não chegam a ele. Então, a mulher, pelo contrário, ela faz periodicamente seus exames, ela tem realmente essa disponibilidade e vai atrás. Por outro lado, até algum tempo atrás, também está mudando. O homem tinha algumas profissões de risco maiores que a mulher. Vivia mais no estresse do trânsito, ele tinha, vamos dizer assim, o trabalho fora de casa e a sociedade era constituída da mulher ficar em casa, cuidando dos filhos, dos afazeres, e o homem ir buscar o sustento. Isso está mudando também, porque hoje a mulher está indo para a luta como homem. Você vê que é comum você, mulheres motoristas de ônibus, motorista de táxi, mulheres policiais, mulheres, não é? Em todas as atividades que o homem faz, a mulher está fazendo tão bem quanto. Então, veja, até esse momento, a mulher tem realmente uma longevidade maior, baseado nos cuidados que ela tem, frequente com os médicos principalmente. Mas eu tenho uma preocupação, que na medida que ela for entrando no mercado de trabalho, que ela assume a sua condição de mulher profissional, sem deixar o que é mais nobre, o mais importante da mulher, a sua condição como mulher, como mãe, como a dona da casa, quer dizer, então ela tem essas funções e adquiriu uma mais importante, que é garantir também o sustento da casa. O trabalhar em dobro. Trabalhar em dobro, porque ela não deixou suas funções. Ela vai para o seu trabalho, mas está preocupada com o filho na escola, a lição à noite ela tem que cobrar do filho. A janta, a não casa. Sei o quê, de madrugada já sai para o trabalho. Então, eu não sei, eu só estou, digamos, teorizando que no futuro próximo, se ela continuar nesse ritmo, se ela também não terá as mesmas doenças ou, digamos, a mesma expectativa que tem os homens hoje. Porque ela também está no mercado de trabalho nas mesmas condições que o homem. No mundo é assim? A mulher vive mais que o homem? No mundo é assim. A mulher vive mais que o homem. E mesmo nos países mais evoluídos, digamos assim, ela vive mais. Entendeu? Hoje, sim. A expectativa de continuar assim, também ela vai viver mais, sim. Mas isso eu estou teorizando, claro, como eu falei, que se ela continuar nesse ritmo... Porque antes não era assim, né? Não era assim. Então, hoje vive, você veja, a quantidade de viúvas é muitíssimas vezes maior do que a de viúvo. Mas essas mulheres hoje, mais idosas, elas estão provenientes de uma sociedade em que elas tinham uma vida diferente da dos homens. No bloco passado nós falávamos sobre a osteoporose e o senhor disse que a osteoporose atinge mais as mulheres, né? Sim. No homem, qual a doença que mais preocupa? É o câncer de próstata? Não, o que mais preocupa é as doenças cardiocirculatórias, como eu lhe falei, não é? Vamos dizer assim, infarto, derrames, são as doenças mais comuns. Isso no geral? No geral. No geral. No câncer, um dos mais comuns, sim, é o câncer de próstata, que o homem deveria fazer seus exames anualmente, pelo menos, não é? Os exames urológicos necessários, os exames, sanguíneos necessários, não é? Para prevenção. Se ele prevenir, ele tem uma chance, porque tudo é prevenção. Claro que tem formas de câncer que aparecem abruptamente e não tem como você evitá-los, digamos. Mas tem certos tipos, seja na mulher, seja no homem, que se ele prevenir, se ele se cuidar, ele tem uma chance grande de não ter. Todo homem terá câncer de próstata? Não. Nem todo homem. Boa parte, sim. Boa parte. É um câncer muito comum, digamos assim, mas nem todo, né? Entendeu? A pessoa, uma porcentagem que eu não saberia te dizer exatamente quanto, mas boa parte não tem câncer de próstata. Ou porque se preveniram, ou porque geneticamente, ou imunologicamente, seja o termo que nós acharmos, estão protegidos, digamos assim. Qual a idade que o homem deve procurar um especialista para lidar com o assunto? Acho que se for a questão exclusiva de próstata, a partir dos 50 anos, acho que é uma 50 idade... anos. Acho que é uma idade padrão. Assim. O exame de sangue é PSA que fala, PSA, né? isso. Funciona bem ou não? Funciona. Ele te dá uma noção do que está acontecendo com você, entendeu?
ele vai lhe dar uma noção e você já tem um parâmetro ali para fazer um segmento. Mas o exame, digamos, de toque retal, por exemplo, é fundamental. Aliás, é um tabu. É um grande tabu. Quem leva hoje o homem ao médico é a mulher? A grande maioria, sim. Ela que o leva, porque o homem, como eu lhe falei, atrás dessa aura de machão, de fortão, ele acha que é o tal, ele é muito frágil. Você entendeu? A hora que aqui ele se despe desta fortaleza, digamos assim, ele é mais frágil que a mulher. Porque ele se entrega à dor, porque veja assim, a mulher, e eu sou um grande defensor da mulher, ela tem muito mais problemas que o homem, né? Você veja, todo mês menstrua, tem dor, tem cólica, é mês a mês aquilo. O parto é uma situação dolorida para ela, difícil, a gravidez. O homem não tem nada disso. Se o homem tem uma dor, nossa, é um chorão, muitas vezes fica lá lamentando a vida, não sei o quê. E a mulher é muito mais estoica do que o homem. Fora as atividades do dia a dia que falávamos agora há pouco, né? A casa, o trabalho, filhos, escola e tudo mais. E ela dá conta de tudo. Doutor, quais são as atividades físicas mais recomendadas para a pessoa idosa? Bom, aí você tem que levar em consideração o estado de saúde de cada um. Como eu falei no primeiro bloco, você pode ter atividades físicas na cama, se ele é acamado, 80 anos, sequela de AVC. Então, você tem que basear-se nas condições de cada um. Por exemplo, aquele idoso que desde jovem é um maratonista, vai na academia, ele vai continuar num ritmo menor provavelmente, mas vai continuar fazendo basicamente o que fazia. Agora, você nunca fez. Aí o médico falou, você vai infartar, ou vai ter isso, você vai ter que fazer. Ele vai fazer dentro do seu limite. Vamos dizer assim, dentro daquele limite da sua condição física, ele vai caminhar, vai fazer alongamento, isso é fundamental. Ir numa academia, hidroginástica, o que tiver para fazer. E eu sempre digo assim, qual exercício fazer? O que você quiser e puder. O que você quiser e puder. Doutor, não gosto de ir na água, não gosto de piscina, muita gente, não sei o quê. Então vai fazer uma caminhada. Mas vai chover, não gosto, vai numa academia. Não gosto de barulho da academia, não sei o quê. Não, vamos achar alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Não pode ficar parado. De jeito nenhum. A grande regra é não ficar parado. E tem idoso que perde a alegria de viver quando chega na idade dele? Muito. O índice de depressão é uma das doenças que eu queria citar também, entre as mais comuns. Até anotei aqui. É a depressão. A depressão é muito comum, talvez das faixas etárias, onde ela é mais comum, é justamente na idade maior, após 60 anos. E são vários fatores. Fatores de doença, abandono de família, porque isso é muito comum. Abandono? A família, muitas vezes, pela corrida da vida moderna, o idoso fica muito isolado. Tem famílias maravilhosas que englobam o idoso em seu seio, não é? Ficam juntos, levam para participar de todas as atividades, vão buscar a mãe, vão buscar o pai. E esse idoso sente-se muito confortável. Mas boa Se parte... sente parte da família, né? Mas boa parte, não. Boa parte, os filhos têm outros problemas, outras situações. E ao invés de trazer algum conforto para o pai, traz seus problemas. Separações, que é tão comum hoje. Ou financeiros, não, doutor? Ou financeiros. Principalmente, né? Ou emocionais, Porque daí vão chorar no ombro do pai, da mãe, né? E daí fica aquela situação que realmente é desagradável para o idoso. Mas tem o outro lado. Tem idosos que são felizes. Com certeza. Vivem com alegria e com prazer. Claro, muitos. Também tem. Temos uma reportagem que fala exatamente sobre isso. Vamos acompanhar. Pouca coisa eu choro. Só choro quando eu estou com alegria, sabe? Quando tem alegria, eu choro. Eu gosto de fazer crochê, gosto de costura, gosto de... Estou sempre na ativa, sabe? Não gosto de ficar parada. A gente percebe a necessidade que o idoso tem de muitas vezes receber uma pessoa diferente, uma pessoa que não é da família. Tudo isso reflete na alegria do idoso. Mas é um prazer muito grande receber todos vocês, quanto mais melhor. E só de ver a alegria do idoso e dela mesma em nos receber, em abrir as portas e ficar esperando, isso é o sorriso dela, ela cantando para nós é a nossa recompensa. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver, quero a primeira estrela que vier,
para enfeitar a noite do meu bem. Que o idoso ele tem muita história para nos contar. A dona Zélia, em especial, ela é uma pessoa assim que viveu uma vida sempre bem intensa, teve várias profissões. Eu trabalhava tanto nessa minha vida que, meu Deus do céu, eu sempre fui feliz trabalhando, né? E gosto de ter amigos em volta. Fico triste quando não tem ninguém para me dizer uma boa tarde, um bom dia, uma coisa assim. Doutora, a alegria é fundamental. Uma pessoa bem-humorada, um idoso bem-humorado, alegre, amparado pela família, vive o quê? 90, 100, 110? O senhor tem uma paciente de 108 anos? Tenho uma paciente de 108 anos, cercada dos seus familiares e está relativamente bem, levando-se em consideração a cidade. Mas ela, essa senhora, essa alegria, mas você veja, não vou desfazer, mas você veja que ela se sente bem quando tem gente. Quando ela pode conversar, quando ela pode se extravasar. E ela disse que faz falta, sente falta quando não tem Claro, ninguém. Então esse é o detalhe que eu queria falar antes do vídeo. Porque isso é muito importante, incorporar o idoso ao seio familiar, ou o que nós recomendamos sempre, que participe de atividades socioculturais, entendeu? De um grupo, auxilie na igreja, trabalho da prefeitura, trabalho de alguma instituição de caridade, vai fazer uma filantropia, um voluntariado, você entende? Se a pessoa sentir-se útil, participante, com certeza ela tem condições de viver mais, desde que ela não tenha uma doença grave, né, que possa, vamos dizer assim, encurtar esse período. Né? Aquele aposentado, aquele idoso aposentado, aquela imagem, na cadeira de balanço o dia inteiro, isso já era? Mais ou menos, porque na realidade a aposentadoria, ela reúne muitas situações. E eu vejo isso da seguinte forma, eu não, os estudos, né? Eu sou um simples aprendiz, mas digamos assim, quando a pessoa se prepara para uma aposentadoria, ela tem que ter uma atividade paralela. Eu vou deixar do meu trabalho principal, mas já estou me preparando para não ficar ocioso, porque a ociosidade mata, em todos os sentidos, mata a vida, mata a tua forma de viver. Então você vai se aposentar, você tem que imaginar-se pós-aposentadoria. Porque tem isso, e eu repito nas minhas aulas, 3 Ds, letras D. D. Primeiro, deslumbramento. Puxa, estou aposentado, agora eu vou visitar meus parentes, vou pescar, vou caçar, vou na praia. Deslumbramento. Passa aí 1 ano, ele já fez tudo isso. Aí vem a decepção. Aí, puxa, mas já fiz isso, o que eu vou fazer agora? O que eu devo fazer? Depois, fez tudo isso, se decepcionou, vem o desespero. Acorda cedo, o que eu vou fazer, meu Deus? Vou ficar incomodando minha mulher em casa, vou sair para a rua, meus amigos continuam trabalhando, eu estou sozinho, vou perturbar quem, vou fazer o quê? Entendeu? Aí a porta aberta para a depressão também. Com certeza. É isso. Com certeza. Doutor, o tempo aqui é o nosso inimigo. Tem mais 2 assuntos que eu quero abordar com o senhor. Nós estamos chegando ao final, que é o Alzheimer e que é a sexualidade na terceira idade e as doenças sexualmente transmissíveis. Qual o primeiro? A sexualidade, vamos lá. Quais as principais preocupações de vocês, especialistas, sobre isso aqui? É que, na realidade, a questão sexual mudou muito. Por exemplo, com o advento dessas novas drogas, não é, que iniciou-se com Viagra, por exemplo, o homem passou a ser muito mais efetivo sexualmente. Ele tem muito mais possibilidades do que tinha no passado. Então, com isso, o homem tem uma, digamos, uma saída maior, ele pode procurar moças, jovens, idosas, não importa o que. Então, quer dizer, para o homem trouxe uma liberdade muito maior e uma ação muito maior. Agora, tudo isso tem riscos. Hoje, uma das doenças que acomete muito o idoso é a AIDS. Uma das faixas que mais cresce de doenças é a AIDS no idoso. Que não se imaginava o idoso, nossa, mas papai também faz sexo? Nossa, faz, entendeu? E muitas vezes o idoso, o homem, ele, vamos dizer assim, tem dificuldade em usar preservativos. Então ele tem uma moça de programa, por exemplo, e ele tem dificuldade em usar preservativo e vai ao natural. E essa mulher pode estar contaminá-lo, e se ele for casado, ou tiver uma companheira, coisa assim, ele pode estar contaminado e levar isso para sua companheira. Então isso é comum. Então se recomenda, como para o jovem também, que se use preservativo. Mas o idoso tem uma dificuldade muito grande
em usar preservativo. Falávamos agora há pouco da atividade física, mas tem que ter atividade mental. Isso evita muito o Alzheimer? Muito. Eu, por exemplo, estou me especializando muito em assuntos de memória, como já lhes disse. A minha ação principal hoje são os distúrbios de memória, as ações em que levam a pessoa a ficar, vamos dizer assim, com um prejuízo na memória. Atividade mental é fundamental. Atividade física e mental. É aquilo que nós falávamos. A pessoa se envolver em projetos, se aposentou, procurar o que fazer, vai fazer um curso, vai ter um aprendizado em novas situações, haja um compartilhamento de informações e, acima de tudo, uma interação pessoal. Conversar com outras pessoas, ter sempre o bom humor quando possível, né? Porque às vezes também tem situações não possíveis, entendeu? Então, essas coisas são fundamentais para a memória estar sempre boa. Doutor, muito obrigado pela presença, aprendemos muito sobre o tema aqui hoje. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, espero que o que nós falamos tenha sido útil a algumas pessoas. Tenha certeza absoluta que sim. Conversamos com o Dr. Luiz Antônio da Silva Sá, médico geriatra, nosso convidado do Pauta Aberta desta sexta-feira. Quero fazer um convite a você, seja associado para que esse e outros programas cheguem até você na sua televisão. Ligue e participe. Voltamos na semana que vem com mais um convidado e com mais um tema, aqui no Pauta Aberta. E eu espero você. Um abraço a todos.